Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom, a paz de Cristo. Meu Deus, vinde libertar-me. Apressai-vos, Senhor, em socorrer-me. Vós sois meu socorro e o meu libertador. Senhor, não tardeis mais. Salmo 69, versículo 2.6. Enquanto os seres humanos odeiam e destroem, Deus constrói e renova agindo por amor. Para colaborar com a obra divina, temos de amar como Jesus Cristo, confiantes em seu auxílio sempre presente em nossa vida. E com esse espírito de acolhimento a Jesus Eucarístico, façamos nosso ato de caridade, nosso ato de amor a Deus, pedindo que sempre Deus renove em nossos corações o verdadeiro sentimento do amor, pelo qual devemos amar a Ele sobre todas as coisas e ao nosso irmão como a nós mesmos. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável. E antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. E diante de Deus, vamos pedir perdão a Deus. Onde eu tenho errado, onde eu preciso melhorar, onde eu tenho falhado com Deus. Vamos pedir perdão, no sentido principalmente daquele erro com Deus, onde nós deixamos a desejar, principalmente em relação ao nosso irmão. Senhor, meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me, nunca mais vos tornar a ofender, e espero alcançar o perdão de minhas culpas, pela vossa infinita misericórdia. Amém. Coloque a mão no coração e diga comigo: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 30, versículos de 1 a 2.12 a 15.18 a 22. Palavra que foi dirigida a Jeremias da parte do Senhor. Isto diz o Senhor Deus de Israel: escreve para ti no livro todas as palavras que te falei. Isto diz o Senhor: incurável é tua ferida, maligna tua chaga. Não há quem conheça teu diagnóstico. Uma úlcera tem remédio, mas em ti não se produz cicatrização. Todos os teus amigos te esqueceram, não te procuram mais.
Eu te causei uma ferida como se fosses inimigo, como um castigo cruel, por causa do grande número de maldades que te fez endurecer no pecado. Por que gritas em teu sofrimento? É insanável a tua dor. Eu te tratei com rudeza por causa das tuas inúmeras maldades e por causa do teu endurecimento no pecado. Isto diz o Senhor: eis que eu mudarei a sorte das tendas de Jacó e terei compaixão de suas moradias. A cidade ressurgirá das suas ruínas e a fortaleza terá lugar para as suas fundações. De lá sairão cânticos de louvor e sons festivos. Hei de multiplicá-los. Eles não diminuirão. Hei de glorificá-los. Eles não serão humilhados. Teus filhos serão felizes como outrora, e sua comunidade estável na minha presença. E agirei contra todos os que os molestarem. Para chefe será escolhido um dos seus, e o soberano sairá do seu meio. Eu o incitarei, e ele se aproximará de mim. Quem dará a vida em penhor da sua aproximação de mim? Diz o Senhor. Sereis meu povo, e eu serei vosso Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 101. O Senhor olhou a terra do alto céu. Reze comigo. O Senhor olhou a terra do alto céu. As nações respeitarão o vosso nome, e os reis de toda a terra a vossa glória. Quando o Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com gloriosa majestade, ele ouvirá a oração dos oprimidos e não desprezará a sua prece. Reze comigo. O Senhor olhou a terra do alto céu. Para as futuras gerações se escreva isto, e um povo novo a ser criado louve a Deus. Ele inclinou-se de seu templo nas alturas, e o Senhor olhou a terra do alto céu, para os gemidos dos cativos escutar, e da morte libertar os condenados. Reze comigo. O Senhor olhou a terra do alto céu. Assim também a geração dos vossos servos terá casa e viverá em segurança, e ante vós se firmará sua descendência, para que cantem o seu nome em Sião e louve ao Senhor Jerusalém, quando os povos e as nações se reunirem e todos os impérios o servirem. Reze comigo. O Senhor olhou a terra do alto céu. Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 36. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Mestre, tu és o Filho de Deus. És Rei de Israel. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 49. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente
para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então, levaram a ele todos os doentes e pediam que pudesse ao menos tocar a barra de sua veste, e todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão, aqui nós temos o sentido na primeira leitura de Jeremias, o sentido do que é o amor de Deus, o sentido de confiar no Evangelho já, em confiar em Jesus. Confiar no amor de Deus é justamente reconhecer a presença de Jesus. Na primeira leitura, leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 30, versículo de 1 até aí pulando até o 22, a gente vai ver que enquanto os seres humanos odeiam e destroem, Deus constrói e renova agindo por amor. Aqui expressa no livro, aqui o capítulo 30, que expressa justamente o livro da consolação de Jeremias. Foi escrito entre a reforma de 622 até a morte de Josias, 609. Palavra que foi dirigida a Jeremias da parte do Senhor, Deus dizendo: "Incurável é tua ferida, maligna tua chaga. Não há quem conheça teu diagnóstico. Uma úlcera tem remédio, mas em ti não se produz cicatrização." E aqui as palavras que nós vamos extrair: incurável ferida, diagnóstico, úlcera, em ti não produz cicatrização. Deus, ele tem poder. Se justamente aquelas feridas por si só não se sarava, Deus ali agiria e faria a obra acontecer. "Eu te trarei com rudeza por causa das tuas inúmeras maldades e por causa do teu endurecimento no pecado." Aquele povo de Judá era um povo endurecido, não se abria para Deus. E isso causava justamente essa ferida que eles
por si não conseguiu curar, mas Deus, usando da misericórdia, ele iria curar aquelas feridas do pecado, justamente presente naquele povo. Ali Jesus Cristo estaria sendo expresso nessa leitura como aquele que haveria de vir, aquele que viria para curar, aquele que viria para tirar as feridas do pecado, porque por si só nós não conseguiríamos as curas, mas eis que eu mudarei a sorte das tendas de Jacó e terei compaixão de suas moradias. A cidade ressurgirá das suas ruínas e a fortaleza terá lugar para suas fundações. Hei de glorificá-los, não serão humilhados. São promessas de Deus. Nós seremos povo de Deus e Ele será o nosso Deus. Isso é consumado aqui nessa leitura. Deus, Ele nos tem como propriedade. E o Salmo responsorial, o Salmo 101, o Senhor olhou a terra do alto céu. É esse olhar de misericórdia que nós vimos na primeira leitura, que é cantado aqui nos Salmos, que nós cantamos no Salmo responsorial. O Senhor olhou a terra do alto céu para os gemidos dos cativos escutar e da morte libertar os condenados. Nós éramos, como na primeira leitura de Jeremias, esse povo condenado como as cicatrizes do pecado que não tinham cura. Mas o Senhor olhou com compaixão a terra do alto céu. E no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 36, depois que a multidão já tinha se alimentado, se saciado com aqueles pães das multiplicações, da multiplicação de ontem que nós vimos, que não foi multiplicação, mas foi justamente a partilha que resulta nessa linguagem da multiplicação. Hoje Jesus manda que os discípulos entrassem na barca e seguissem a sorte na frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Quando o conhecimento da partilha é compreendido pelas comunidades, Jesus entende que a comunidade já pode caminhar só. A partilha do pão, ela justamente direciona a comunidade no segmento seguro. Seguir à frente para o outro lado do mar vai caracterizar a missão e o compromisso de assumir um trabalho em solidariedade para com o outro. Depois que despediu a multidão, Jesus subiu ao monte para orar sós. Veja aí o sentido da oração na vida da pessoa. O Filho de Deus, ele foi orar a sós, passou a noite até 3 da manhã rezando. A noite chegou e Jesus continuava ali rezando sozinho. A barca, porém, se distanciava, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Aqui, 2 elementos, noite e vento, que simbolizam justamente as dificuldades que passamos, as dificuldades que passaremos, as dificuldades das primeiras comunidades cristãs, as dificuldades de nossas famílias também. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. 3 horas simboliza aquele momento difícil, mais difícil, onde justamente Jesus vai superar essa dificuldade das comunidades. Andando sobre o mar significa a superação dos problemas que passaremos quando confiarmos em Jesus, nossa missão. Quando os discípulos confiam no Mestre, eles vão entender que aquele pão que eles se alimentaram não era para alimentar o nosso corpo, mas o nosso espírito. Aquele pão era Jesus Eucarístico. E assim os discípulos vão avistar Jesus andando sobre o mar, vão ficar apavorados e vão dizer: é um fantasma. Gritaram de medo. Isso simboliza falta de fé. Porém, Jesus vai dizer: coragem, sou eu, não tenhas medo. E diante dos nossos problemas, Jesus nos diz também: coragem, sou eu estou aqui. Embora o mar não seja possível andar, Jesus supera essa limitação. Isso quer dizer que Jesus vem na nossa direção
independente dos problemas. São muitas as tormentas que passaremos, muitas as agitações, muitos os turbilhões do vento, mas tenhamos coragem, tenhamos fé. Então Pedro vai dizer: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus vai responder: vem. E Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus, mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar, gritando: Senhor, salva-me. Aí representa justamente a fragilidade do homem, que muitas vezes, estando diante de uma liderança, pode ser de uma comunidade, de uma família, pode se ver em uma situação frágil, de afundar, mas Jesus simboliza a misericórdia, simboliza justamente o sacramento da reconciliação, simboliza aquele que vai reconduzir a comunidade, e isso nós temos justamente no sacramento da confissão, o sacerdote que nos confessa e nos coloca de novo em direção, dentro da barca, que é a comunidade, que é a igreja. Com Cristo nós superaremos as águas agitadas. Com Cristo superaremos as nossas fragilidades. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidar-te? Tenhamos coragem. É isso que Jesus nos convida assim hoje, a entrar na barca, não abandonar o barco, não abandonar a fé, não abandonar a igreja, não abandonar o testemunho de Cristo ressuscitado. Vamos entrar na barca com Jesus. Porque quando Pedro e Jesus entraram na barca, o mar se acalmou. É permanecendo firme na igreja, firme na família, firme na comunidade, firme no coletivo que venceremos as dificuldades. E todos os que o tocaram ficaram curados. Diante das dificuldades, o Mestre nos dá hoje essa garantia. Vamos superar com Ele, venceremos com Ele as tempestades, as turbulências da nossa caminhada. Tenhamos fé, não desanimemos. Vamos assumir essa história de hoje como uma experiência para nossas vidas. Passar para outra margem é justamente não temer, é superar a noite, é superar as ventanias, é superar as injustiças, as calamidades, as doenças. Vamos nos unir à comunidade, vamos nos unir justamente àquilo que não parece aos olhos dos homens superável. Em Jesus vamos superar. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração hóstia celestial. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório.
Amém. Amém e amém. Já rezou o rosário hoje? Vou deixar o link do rosário da Chama de Amor do Imaculado Coração de Maria, portanto, não deixe de rezar conosco todos os dias. Cada Ave Maria assim rezada com a súplica da Chama de Amor vai cegar o maligno. E cada 3 Ave Marias vai libertar uma alma do purgatório, portanto, vamos rezar. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo o seu like, é muito importante o seu like. Cada like que você deixa aqui para nós, deixa bem recomendado o nosso vídeo para que outros venham participar conosco. Vamos fazer uma comunidade mais forte, deixando o nosso like e nosso comentário também, deixando suas intenções para nós rezarmos por você, pela sua santificação, pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Salve lírio branco da Santíssima Trindade. Rosa brilhante que embeleza o céu. Salve Santa Mãe de Deus.